O evangelho de hoje é extraído de São Mateus, capítulo 5, versículo do 27 ao 32. O trecho do evangelho que foi lido e que será lido hoje, ele trata a respeito do matrimônio. Ele fala em primeira parte do adultério e na segunda parte ele fala sobre o divórcio, né? Logo no versículo 27, Jesus diz que foi dito, não adulterarás. E ele diz, eu porém vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com um olhar de desejo, já adulterou com ela no seu coração. E aí Jesus vai dando alguns detalhes. Se teu olho te leva a pecar, arranca e joga fora. Se tua mão te leva a pecar, arranca e joga fora. Aquilo que nós já conhecemos do Evangelho, né? Ou seja, se policiar, estar em vigilância, né? Desviar o olhar se for pecar pelo olhar. No versículo 31, Jesus diz, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe uma carta de divórcio. Isso foi dito. Aí ele diz, eu porém vos digo, todo aquele que repudiar sua mulher, a não ser por motivo de prostituição, ou seja, por matrimônio falso, faz com que ela adultere. E aquele que se casar com a repudiada, também cometerá adultério. Então, meus amados irmãos, é sobre esse ponto que eu queria um pouco me ater. Porque existe hoje uma grande falácia dizendo que o matrimônio pode ser desfeito, dizendo que as pessoas podem se separar, podem se divorciar. Se alguém for casado apenas no civil, ou seja, a lei jurídica, ou na questão civil, já foi autorizado o divórcio. Antigamente no Brasil não era permitido, mas agora já é permitido divorciar-se no civil. Mas existem algumas pessoas querendo trazer aquilo que é a lei dos homens para dentro da lei de Deus. E lendo trechos do Evangelho como este, ou lendo trechos do Evangelho como Mateus capítulo 19, onde Jesus fala sobre o divórcio, ou lendo também alguns trechos como Marcos capítulo 10, onde Jesus fala sobre essa questão do divórcio, começa a interpretar e a trazer para dentro da igreja aquilo que o mundo permite, a separação. O Evangelho de hoje, Jesus diz que o divórcio só é permitido se for em caso de prostituição. E esta prostituição aqui não é o que muitas pessoas estão colocando dentro das igrejas para dizer que Jesus autorizou o divórcio. Algumas pessoas estão dizendo que se for porque a mulher adulterou, se for porque o irmão adulterou, aí pode sim divorciar. Jesus autorizou. Jesus não autorizou coisa nenhuma. É preciso ler a doutrina sobre a indissolubilidade do matrimônio por inteiro. Aqui Jesus está dizendo que é permitido o divórcio se for em caso de matrimônio falso. Se for em caso de matrimônio nulo, ou seja, matrimônio que não existiu diante de Deus. Aparentemente, na visão do mundo, pode ter até acontecido a cerimônia dentro do religioso, pode ter até acontecido uma grande festa com recepção e tudo, mas é um casamento prostituído, ou seja, um casamento que foi forjado na mentira. E por esse motivo, ele não é válido. Aí Jesus diz que nesse caso pode haver, não somente pode haver, como tem que acontecer a nulidade. O reconhecimento de que não existiu. Porque você vê que lá em Mateus capítulo 19, quando Jesus fala sobre esse mesmo tema, Jesus diz, olha, no princípio, lá no princípio, Deus criou homem e mulher. E disse que por esse motivo o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois se tornarão uma só carne. E o que Deus uniu, o homem não separe. Ou seja, o que foi unido validamente, a cerimônia válida, matrimônio válido, como pede a doutrina, como era lá no princípio, Jesus diz que ninguém pode separar. Aí disseram, mas Moisés permitiu carta de divórcio. Aí Jesus disse, Moisés permitiu por causa da dureza do coração de vocês. Ou seja,
por conta da dureza, por conta da falta de amor e por conta da falta do perdão, Moisés abre uma exceção para o divórcio, para que um e o outro não venham a sofrer consequências até mesmo de morte. E por isso os discípulos disseram assim a Jesus, lá em Mateus capítulo 19, se eu não estou enganado, o versículo 12. Os discípulos disseram assim quando foram perguntar a Jesus em particular o que Jesus queria dizer com a questão de não ter divórcio, não ser permitido o divórcio, e que Moisés realizou o decreto do divórcio por conta da dureza do homem. Jesus disse aos discípulos que aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar, porque os dois deixam de ser duas carnes e passam a ser uma só carne. E aí os discípulos disseram, então se é assim a condição do homem para com a mulher, não é bom casar-se. Não é bom casar-se. É um peso o casamento. Mas Jesus diz para eles que existem alguns eunucos que se fizeram eunuco por causa do reino dos céus. Mas Jesus já entra aí na questão do celibato. Se é duro o casamento, então não casa. Viva o celibato. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 7 da primeira carta, Paulo diz que um homem ou uma mulher só pode se separar e casar com outra pessoa se for por motivo de morte. Se o esposo morrer ou se a esposa morrer, aí ele diz que aquele que ficou viúvo pode casar-se com quem quiser, mas que seja no matrimônio dentro daquilo que é a vontade da igreja. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Pronto, versículo 39 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, ele diz assim: a mulher está ligada ao marido por tanto tempo quanto ele vive. Se o marido morrer, estará livre para esposar quem ela quiser, no Senhor apenas. Todavia, será mais feliz, a meu ver, Paulo está dizendo aí um ponto de vista dele, se ficar como está. Julgo que também eu possuo o Espírito de Deus. Então, veja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, a mulher está ligada ao marido por tanto tempo quanto ele vive. Se o marido morrer, estará livre para esposar, ou seja, para casar quem ela quiser, no Senhor apenas. Então veja, a doutrina sobre o matrimônio que Jesus ensinou, Paulo deixa ela muito clara nesse versículo 39 da sua primeira carta aos Coríntios, do capítulo 7. Ele diz que a mulher, não só a mulher, mas também o marido, está ligado um ao outro por tanto tempo quanto ele vive. Ou seja, só pode alguém casar uma segunda vez se por um acaso ficar viúvo, o esposo morrer ou a esposa morrer. E ele diz que esse casamento só pode acontecer se for matrimônio, se for no Senhor, se for na igreja. Se for se juntar ou se for só um casamento civil, Jesus diz por meio do apóstolo Paulo que ainda assim está errado. Estará vivendo uma fornicação, ou seja, estará vivendo o sexo fora do matrimônio. Portanto, meus amados irmãos, é importantíssimo nós pensarmos nisso, porque a doutrina sobre o matrimônio hoje ela tem sido adulterada, ela tem sido modificada. Se você ler esses textos que eu coloquei aqui, você vai perceber nitidamente que não existe divórcio no matrimônio religioso. Pode acontecer até no civil, porque é uma lei do homem e a lei dos homens não são as leis de Deus. E a lei de Deus não é a lei dos homens. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço, fica na paz, Deus abençoe você.